incerteza, o futuro seria desinteressante. Eu vou falar para vocês sobre como vai ser o nosso futuro. Eu sou futurista de nascença. Eu já vivi muitas vidas dentro dessa vida, sempre muito à frente do meu tempo. Eu confesso que quando me perguntam quem eu sou e o que eu faço, meu cérebro colapsa, porque eu não sei explicar direito o meu trabalho. Eu sou muitas coisas para dizer que eu sou uma coisa só. 90% das pessoas buscam garantias sobre o amanhã e acham insuportável viver sem previsão. Futuristas não fazem previsão. Traduzem sinais de futuros para criar empatia e entusiasmo com tudo aquilo que nós podemos criar daqui até lá. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a beleza da incerteza e como ela pode nos alavancar para sonhos grandiosos e depois nos fazer voltar para o presente, sem a ansiedade do que ainda não aconteceu. Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior, filha de telefonista e professor. O nosso futuro era o nosso dia a dia era muito simples, digno, correto, mas muito simples. Nossa vida não tinha grandes ambições. Fui crescendo inquieta, espaçosa, querendo descobrir mais o mundo. Mas para gente como eu, o futuro era um ilustre desconhecido e provavelmente medíocre. Estudar, casar, ter casa própria, filho e depois descansar na aposentadoria. Era isso que os adultos faziam naquela época. Uma vida cheia de possibilidades era só para ricos e poderosos. E eu fui percebendo que aquilo criava uma vida muito limitada para quase todas as pessoas que eu conhecia. Elas não conseguiam sonhar, porque nos ensinavam que a gente só pode dar passo certo. Aos 24 anos, eu perdi meu pai, num estalo. E eu perguntei, onde está a vida segura que me ensinaram a viver? Especialmente aquela onde o pai e a mãe da gente não morrem nunca. E eu descobri com bastante dor que essa vida não existe. E que garantias nos levam para uma vida atrofiada. O trauma da perda me fez tomar decisões muito importantes, porque eu vi o meu pai com olhos de medo, porque ele não tinha vivido a vida que ele poderia ter vivido. Naquele minuto eu decidi que a minha vida seria diferente, e sim que eu teria várias vidas dentro de uma vida só. E que eu me jogaria na incerteza e experimentaria tudo que a vida me apresenta. Mudei de casa, de emprego, de trabalho, de marido, de cidade. E a cada salto para o novo, a minha história ia ficando mais interessante. Na minha experiência, numa das minhas encarnações profissionais como coach, em 3.000 horas de conversas sobre desafios, eu vi que as pessoas engavetam o sonho e ficam numa caixinha, procurando certezas, numa vida atrofiada, procurando respostas, e acham esse lugar, fora da caixa, insuportavelmente arriscado. Porque muita gente já não deu certo, e arriscar é só para doido. Como estrategista e futurista, minha pesquisa de campo me mostrou de novo que dentro do ambiente empresarial, a ambição é tão pequena, tão pobre, tão limitada. As pessoas têm medo de sonhar grande. Porque dinheiro todo mundo faz, diferença não. Nas minhas palestras, o tempo todo me perguntam como será o futuro. Como se eu soubesse.
A minha resposta é sempre a mesma: não sei. Então por que você estuda o futuro? Para garantir que eu não vou morar numa caixinha e eu não vou ter uma vida atrofiada. Para libertar a minha imaginação. Nos projetos que eu faço, os gestores me perguntam como é que nós vamos ter certeza de que a escolha que estamos fazendo será a certa. E todos os dias eu encontro pessoas que contam para mim como se sentem impotentes frente às incertezas do mundo. O mundo vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais intenso, cada vez mais imprevisível. A gente vive uma era sem precedentes. É uma transformação radical e exponencial, gostando você disso ou não. Mas pela primeira vez nós temos a chance de juntos construir o futuro que a gente tanto deseja. Um planeta restaurado e dignidade para todas as pessoas, em harmonia com todas as espécies do nosso mundo. O sonho é muito difícil de vender. O antissonho é mais comercial. Porque o povo tem medo. Porque as pessoas têm medo. E porque nós somos treinados para viver uma vida de medo. Só que medrosos não constroem histórias extraordinárias e nem biografias respeitadas. Por que a gente quer saber tanto o que vem amanhã, se a gente nunca soube e chegamos até aqui? Eu passo muito dos meus dias tentando destravar as pessoas na sua imaginação. Porque elas só conseguem se preocupar com manter o que existe ou cuidar do que eu construí. E o sonho vai ficando pobre. Imagine você, como seria a sua vida se você soubesse que não tem futuro algum esperando por você. Eu sou professora de formação, fui executiva, me formei como estrategista, estou futurista, desenvolvi minha espiritualidade quando meu pai morreu. Estudei todas as filosofias e doutrinas que tentam explicar como a nossa vida funciona, quem nós somos, por que a gente está aqui e por que o futuro é um lugar que vale a pena. Eu viajei para o Atacama, para Roma, para o Oriente Médio, para Israel, Japão, Tailândia. E um dia, na minha aula de Kabbalah, que é uma palavra hebraica que traduzido para o português significa receber conhecimento, eu ouvi um doido falando que velhice era doença. E que em breve não teríamos mais morte. Enquanto eu olhava para as pessoas chocadas com aquela notícia, aqui dentro, um monte de luzinhas começaram a piscar. E eu pensei, é disso que eu quero falar. E eu mergulhei intensamente nesse mundo de estudos de futuros, que é onde moram todas as incertezas do mundo. A incerteza é um insumo para o futurista. E ela nos permite viajar com liberdade para coisas ridículas, inimagináveis, absurdas, impensáveis. Ela nos dá essa liberdade, a incerteza, porque não há trava para nada. As apostas precisam ser feitas, senão o nosso mundo vai continuar colapsado e medíocre. Que tipo de coisas nós precisamos criar? Inovar é pouco. Inovar é fazer um puxadinho numa casa velha. A gente precisa inovar e ir além. E pensar em coisas muito estranhas. Muito estranhas. O medo nos atrofia. A garantia faz com que a gente recue. E não se jogue nesse jogo intenso da vida. Que acontece todos os dias à nossa volta. Futuristas falam de coisas muito esquisitas. Camas, mad bed,
que escaneiam o seu corpo e que já tratam todas as possíveis doenças que podem aparecer. Transhumanos, a beleza das novas décadas. Será que a gente vai ser assim em 2050? Morar em Marte? Quem pensa nisso? O futuro do mundo daqui a 500 anos. A vida nos desafia todos os dias. E um dia, exatamente em 2019, o futuro fechou as portas para mim. E eu não tinha mais futuro, nem certo, nem incerto. Voltando da Austrália, onde eu fui estudar futuros, eu descobri um câncer. Eu, apaixonadíssima pela vida, saudável. É muito difícil saber que existe uma doença dentro de você que só termina quando você acaba. E que se você ouvir todas as coisas que falam, a morte é certa. Nada do que disseram que era certo aconteceu. É certo que é genético, não foi. É certo que é mutação de gene, não foi. Mas a morte é certa. Chocada, comecei a aceitar que a partir de então eu fazia parte do clube dos pacientes oncológicos. Aqueles que ficam magros, carecas, com olheira, sofrendo, que não tem nada mais para viver, a não ser esperar a morte. E um dia viram uma história, lutou contra o câncer tantos anos. Processar é muito difícil, mas tem um sabor. Um dia, nas minhas meditações, eu ouvi uma voz. Não era do além, era a minha própria voz. Uma voz de alguém que mora aqui dentro, que me disse o seguinte: vamos olhar isso de uma outra forma? Esse é um presente da vida para você. Você vai ter a linda oportunidade de experimentar uma doença grave de dentro, de se entregar para a incerteza e de contar para as pessoas que não é tão ruim assim. E eu decidi mudar esse evento, que é só um capítulo da minha vida. Eu passei a amar a minha doença, eu passei a conversar com as minhas células, eu li tudo sobre o assunto, eu encontrei histórias extraordinárias. E eu fiz tudo o que eu podia fazer para que a doença fosse um pouco mais amena, um pouco mais tranquila dentro de mim. Acho que a gente está sem imagem. Ah, desculpa, gente. Vocês estão vendo... Essa sou eu, durante a minha quimioterapia. Essa sou eu, durante a minha vida do ano passado. Essa sou eu no palco, sem que ninguém soubesse que eu tinha câncer. A minha vida ficou enorme, a minha experiência ficou gigante. E eu descobri que é na incerteza que a gente dá grandes saltos para o futuro. Um paciente de câncer, ele tem um grande desejo, a cura. E ele tem zero garantias sobre o que vai acontecer no dia seguinte. E a gente precisa viver o incerto, sem perder a esperança. E sem querer atropelar o nosso passo. As pessoas querem garantias e quando elas me perguntam quais garantias elas têm, eu respondo nenhuma. Um dia um cliente disse para mim que eu ficava falando que ele precisava arriscar, que então ele iria arriscar. Mas, caso ele precisasse voltar, se ele poderia voltar, se não desse certo. Eu falei, claro que pode. Vou fazer um café para a gente, para esperar você. Ufa, ainda bem. Eu disse, por quê? Porque eu não posso nem pensar em me arriscar e não ter ninguém para culpar.
E não poder dividir a dor do meu fracasso com alguém. E eu respondi para ele, que tal se responsabilizar pelo seu fracasso e dividir o seu fracasso com o mundo inteiro? Inaceitável você com as suas ideias. E ele foi embora. Eu sei que ele tentou e fracassou. E eu sei que ele tentou de novo e fracassou de novo. E um dia ele me ligou, muito tempo depois. E me disse o seguinte: agora eu entendi o que você quer dizer com a beleza da incerteza. Eu estou livre, eu crio coisas novas todos os dias e eu adoro. Obrigada por continuar comigo enquanto eu saltava nesse abismo. Era muito importante eu saber que tinha alguém lá para me ouvir caso eu fracassasse. Caso eu fosse tomado como um incompetente. E a minha resposta foi: somos todos incompetentes em algum momento da vida. Leonardo da Vinci disse que de tempos em tempos a gente passa por um esfumato. Um período onde a vida fica turva, nebulosa, sem chão, sem resposta. E que se você tiver musculatura para sentar nesse lugar incerto, o que se revela depois pode ser extraordinário. Eu aprendi muito com a minha doença. Eu fui para um lugar ainda maior. No momento mais difícil da minha vida, eu entendi onde nós criamos o futuro. Aquele futuro que a gente deseja, não qualquer futuro. Quando a gente mergulha na beleza da incerteza e na abundância da adversidade, é quando a gente começa a construir a rota daquilo que a gente realmente quer. Porque a gente entra no jogo da vida para valer. Como observadores, atentos a todas as possibilidades. Eu espero que a minha história ajude você a ter menos certeza das incertezas do mundo. E eu espero que a minha história ajude você a curar sua mente dessa busca insana pelo que vai acontecer amanhã. Não existe essa resposta. Enamore-se da incerteza. É por ela que o futuro começa. Muito obrigada.